É um dos crimes mais chocantes e misteriosos da história dos Estados Unidos. Um caso que começa com uma denúncia de sequestro, mas que termina da pior forma possível, com a descoberta do corpo de uma criança de apenas 6 anos, brutalmente assassinada dentro da própria casa. Desde aquela manhã gelada em dezembro de 1996, a pergunta que paira no ar é uma só: quem matou John Benet Ramsey? O que torna esse caso diferente de tantos outros é justamente o que deveria ter ajudado a resolvê-lo. A cena do crime estava ali, intacta, ou pelo menos deveria estar. Mas o que aconteceu foi um verdadeiro desastre policial. Provas comprometidas, investigações falhas, versões conflitantes e suspeitos demais para um crime que aconteceu supostamente entre quatro paredes. O que parecia ser um simples caso de sequestro logo se revelou um homicídio intricado, cercado de detalhes que até hoje desafiam os melhores especialistas em criminologia. Com uma carta de resgate escrita em 3 páginas dentro da casa da própria vítima, um valor de resgate idêntico ao bônus anual do pai, e uma vítima que, ao invés de estar desaparecida, foi encontrada morta, ali, no porão, a poucos metros de onde os pais diziam não ter visto nada. Um crime brutal, um caso cheio de furos, é um mistério que há quase 3 décadas ainda permanece sem solução definitiva. Se você gosta de mergulhar nos casos mais sombrios e intrigantes do mundo do True Crime, seja mais do que bem-vindo ao Dossiê Sombrio. Eu sou o Luiz Belmonte, e aqui, toda semana, abrimos um novo arquivo para tentar desvendar as histórias que a justiça não conseguiu explicar direito. Prepare-se, porque vamos hoje entrar no caso de John Benet Ramsey, e nada vai ser deixado de fora. Quando falamos do caso John Benet Ramsey, é impossível separar o crime da imagem que essa família passava para o mundo, porque, antes de tudo, essa era a típica família americana de sucesso, pelo menos por fora. John Benet Patricia Ramsey tinha apenas 6 anos quando foi brutalmente assassinada. Mas, para quem olha de fora, ela era uma princesa. Loira, olhos azuis, sorriso carismático e uma carreira precoce no universo dos concursos de beleza infantis. Não era raro vê-la desfilando em palcos, usando vestidos luxuosos, maquiagem impecável e recebendo coroas maiores do que a sua própria cabeça. Mas tudo o que poucos falavam na época é que só ficou evidente depois do crime é que essa imagem de infância perfeita escondia pressões e expectativas vindas dentro de casa. A responsável por inserir John Benet nesse universo foi sua mãe, Patricia Patsy Ramsey. Patsy foi Miss Virgínia Ocidental em 1977 e levava muito a sério o universo dos concursos. Essa paixão, ou melhor, obsessão, pelos palcos foi transferida diretamente para a filha. Aos olhos de Patsy, John Benet não era só uma criança, ela era um projeto. O perfeccionismo de Patsy era notório. Ela controlava as roupas, a maquiagem, os ensaios, as poses. Tudo deveria estar impecável, porque tudo era parte de uma construção, a imagem da família perfeita e da garota perfeita. Do outro lado, o patriarca John Benet Ramsey, o empresário brilhante, presidente da Access Graphics, uma empresa de tecnologia que em 1996 faturava mais de US$ 1 bilhão. No ano em que John Benet foi morta, John tinha acabado de receber um bônus de US$ 118 mil, um número que, como veremos, vai aparecer de novo de forma assustadora. A família, portanto, era poderosa, rica e influente. Viviam em uma mansão no bairro mais nobre de Boulder, no Colorado, uma cidade pacata, onde crimes violentos eram extremamente raros. Além de John Benet, havia também Burke Ramsey, o irmão mais velho, com 9 anos na época. Burke era o oposto da irmã, introspectivo, tímido, distante dos holofotes. Se John Benet era estrela, Burke era a sombra silenciosa daquela família. Mas o que parecia ser a vida dos sonhos escondia rachaduras que só foram expostas depois da tragédia. Na noite de 25 de dezembro de 1996, a família havia celebrado o Natal, decorado a casa com luzes, participado de jantares, visitado vizinhos. Tudo parecia tranquilo, mas por volta das 5:30 da manhã do dia seguinte,
Patsy desceu até a cozinha e encontrou um bilhete estranho na escada. 3 páginas escritas à mão. Um suposto grupo estrangeiro exigia $118.000 pelo resgate de John Bennett. Exatamente o mesmo valor que John havia recebido de bônus no final de ano. Mas o conteúdo da carta era amador, frases copiadas de filmes como Rambo e Duro de Matar, gírias fora de contextos e erros gramaticais. Nada ali fazia sentido. Quem escreve 3 páginas durante o sequestro? Quem exige exatamente o valor do bônus do pai? 911 emergency. Police. What's going on? 5515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. As palavras de Patsy ao telefone soaram dramática demais para alguns investigadores e ensaiada para outros. E foi ali que começaram os primeiros erros fatais da investigação. A polícia permitiu que amigos e vizinhos circulassem livremente pela casa, alterando a cena do crime. Itens foram tocados, áreas foram pisoteadas e evidências que poderiam ter esclarecido o caso foram provavelmente destruídas para sempre. Cerca de 7 horas depois, John Ramsey foi orientado a fazer uma busca geral pela casa. Ele foi direto ao porão, como se já soubesse onde procurar, e encontrou o corpo de sua filha, enrolado em cobertor branco. A cena era brutal. John Bennett estava com as mãos amarradas por cordões plásticos, fita adesiva na boca e um garrote improvisado feito com barbante e o cabo quebrado de um pincel. Um pincel que mais tarde foi confirmado como pertencente a Patsy. Além dos sinais claros de estrangulamento, a perícia encontrou lesões na região genital da menina. A questão era, aquilo indicava abuso sexual prévio ou havia sido parte da encenação do crime? Desde o início, a investigação foi mal conduzida. O corpo foi movido, a fita foi retirada por John antes da chegada oficial da perícia, e a janela, que seria a suposta entrada do criminoso, já estava quebrada há meses, segundo o próprio pai. Mas e quanto à neve? Naquela noite havia neve cobrindo a entrada da casa e nenhum vestígio de pegadas foi encontrado. Como alguém poderia entrar e sair de lá sem deixar rastros? Essas inconsistências começaram a levantar suspeitas diretamente sobre os membros da família. Os investigadores logo voltaram a atenção para Patsy. Especialistas em grafologia afirmaram que havia semelhança entre a sua caligrafia e a carta do resgate. Patsy sempre negou, mas o que mais intrigava era o comportamento dela. Segundo alguns peritos, Patsy demonstrava mais preocupação com a aparência da filha e com a reação da imprensa do que com o próprio assassinato da filha. E Burke? Nos anos seguintes, teorias começaram a circular apontando para o irmão mais velho. Havia relatos de ciúmes, conflitos comuns entre irmãos, mas um detalhe ganhou destaque. John Bennett foi encontrada com restos de abacaxi no estômago e a perícia descobriu que havia uma tigela de abacaxi na cozinha. Burke havia admitido ter comido abacaxi naquela madrugada. Surgiu então uma hipótese polêmica. Burke teria atacado a irmã com um golpe na cabeça durante uma discussão infantil e os pais teriam encobertado tudo criando a encenação do sequestro. Essa teoria cresceu especialmente depois de entrevistas de Burke anos mais tarde, onde ele demonstrou comportamentos considerados estranhos por analistas de linguagem corporal. Mas essa hipótese nunca foi comprovada. Testes de DNA realizados anos depois encontraram material genético desconhecido nas roupas de John Bennett. Isso reacendeu a teoria de um possível intruso, mas o DNA encontrado não coincidiu com nenhum suspeito conhecido ou banco de dados oficial. No final, ficamos com 2 caminhos principais. Um crime interno cometido por alguém da casa, possivelmente em um ato de desespero para encobrir algo acidental, ou a teoria do intruso, um criminoso desconhecido que teria invadido a casa, cometido o crime, escrito uma carta amadora e escapado sem deixar pegadas na neve. Seja qual for a verdade, o caso John Bennett Ramsey é até hoje um dos maiores fracassos investigativos da história dos Estados Unidos. E esse fracasso não foi apenas da polícia, mas também da mídia, dos investigadores particulares e de todos que transformaram uma tragédia em um espetáculo. O que deveria ter sido uma investigação meticulosa e cirúrgica rapidamente se transformou em um espetáculo de erros, contradições e desconfianças. E o centro dessas desconfianças? A própria família Ramsey. Logo nos primeiros depoimentos, a postura dos Ramsey chamou a atenção. Em vez de colaborarem com a polícia de forma espontânea, eles contrataram advogados, consultores de mídia e investigadores particulares. Era compreensível, até certo ponto, dado o peso da acusação que paravam sobre eles. Mas, ao mesmo tempo, quem age dessa forma se não tem algo a esconder?
A análise minuciosa da carta de resgate foi o primeiro ponto que expôs fissuras no discurso da família. Os peritos concluíram que a carta foi escrita dentro da própria casa utilizando papel e caneta dos Ramsay. Não só isso, os investigadores também encontraram rabiscos e testes de caligrafia descartados, como se a pessoa que escreveu estivesse treinando o conteúdo antes de passar a limpo. O estilo de texto chamava a atenção. Palavras, expressões incomuns, citações de filmes de ação e uma linguagem que os policiais classificaram como um misto de dramatização e tentativa de manipulação psicológica. E então surge o primeiro choque: a exigência do valor de resgate. $118.000. Exatamente o mesmo valor que John havia recebido como bônus. Para os detetives mais experientes, aquilo era praticamente uma assinatura. Ou o criminoso conhecia muito bem a família, ou o bilhete tinha sido escrito por alguém dentro da própria casa. As suspeitas só aumentaram quando os exames grafotécnicos apontaram fortes semelhanças entre a letra de Patsy e a do bilhete. Patsy, por sua vez, negou veementemente qualquer envolvimento e chegou a fazer novos testes a pedido dos advogados. Mas o laudo oficial nunca conseguiu descartar Patsy totalmente como autora. A maneira como a carta foi deixada também intrigava. Segundo Patsy, ela a encontrou casualmente ao descer as escadas. Mas por que o sequestrador deixaria uma carta tão longa no local mais visível da casa? E mais importante, por que ele escreveria essa carta lá dentro, correndo o risco de ser pego a qualquer momento? Se a intenção era sequestrar a menina para obter dinheiro, por que deixá-la morta dentro da própria casa? Nada fazia sentido. Era como se alguém estivesse tentando criar uma narrativa falsa, e tivesse feito isso às pressas de forma amadora. E aqui entramos na cena mais desconcertante de toda a investigação: o corpo. John Benet foi encontrado por Ramsay no porão, enrolado em um cobertor branco. O problema? A casa já havia sido vasculhada anteriormente pela polícia, sem que ninguém tivesse encontrado nada. John foi diretamente até a porta onde ela estava. Alguns detetives acreditam que esse comportamento indicava conhecimento prévio da localização do corpo. Mais uma coincidência? John removeu a fita adesiva da boca da filha e desfez partes das amarras antes da chegada oficial da perícia. Para os investigadores, isso comprometeu gravemente a cena do crime. O garrote improvisado, feito com um barbante e um cabo de pincel, parecia uma tentativa grosseira de simular um crime sexual de tortura, mas tudo soava encenado. O intruso faria tudo aquilo com calma, dentro de uma casa cheia de gente dormindo no andar de cima? E as contradições não pararam por aí. Segundo Patsy, a última vez que ela viu John Benet viva foi quando colocou a filha para dormir na noite anterior. No entanto, a perícia identificou que a menina havia comido abacaxi pouco tempo antes de morrer. A questão é que Patsy negou ter servido comida naquela noite. Curiosamente, as impressões digitais de Burke, o irmão mais velho, foram encontradas no prato de abacaxi. Esse detalhe alimentou uma teoria que ganharia força ao longo dos anos. John Benet teria sido morta após uma briga infantil, talvez por ciúmes ou algo trivial, e os pais teriam encoberto a tragédia por medo do escândalo. Essa hipótese ganhou notoriedade em 2016, quando uma série documental sugeriu exatamente isso. Burke teria atacado a irmã acidentalmente e Patsy e John encenaram a farsa do sequestro para proteger o filho. Burke, claro, negou tudo. Inclusive processou emissoras e jornalistas por difamação. Ainda assim, havia inconsistências que desafiavam qualquer conclusão definitiva. Um golpe na cabeça foi identificado como a causa da morte, mas também havia sinais de estrangulamento. Isso levou alguns peritos a sugerirem que houve uma tentativa de encenar um crime mais elaborado para encobrir o verdadeiro motivo da morte. Mas se o Ramsay estava mentindo, por que o exame de DNA realizado na calcinha de John Benet indicava material genético de uma pessoa desconhecida do sexo masculino? Essa descoberta, feita anos depois com técnicas mais avançadas, fez com que a teoria do intruso ganhasse novo fôlego. O problema? A quantidade de material genético era mínima. Alguns especialistas acreditavam que aquilo poderia ser contaminação, talvez até durante a fabricação das roupas. Outros viam ali uma pista concreta de um agressor externo. O caso de John Benet Ramsay parecia um jogo cruel de peças que não se encaixavam. Tudo apontava para dentro da casa, mas uma pequena brecha permitia que o mistério permanecesse vivo. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para respirar um pouco. Enquanto isso,
se inscreva, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e também curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Agora, de volta para o caso. Com tantas contradições envolvendo a própria família Ramsey, a polícia de Boulder logo foi acusada de focar obsessivamente nos pais e negligenciar outras possibilidades. Mas será que havia de fato algum suspeito externo plausível? Para entender o cenário completo, precisamos voltar àquela noite. Aparentemente, a casa Ramsey estava trancada por dentro, as janelas estavam intactas, com exceção de uma, no porão, que tinha uma vidraça quebrada há tempos. A neve ao redor da casa estava intacta, sem pegadas visíveis. Mas, e se o assassino conhecesse bem aquela casa? Essa dúvida fez surgir uma das linhas mais debatidas do caso, a possibilidade de um intruso conhecido. Alguém que tivesse acesso, alguém que conhecesse a rotina dos Ramsey. E foi exatamente isso que os investigadores tentaram descobrir. O primeiro nome a ganhar destaque foi o de Bill McReynolds. Um vizinho idoso, o artista é conhecido na região por interpretar o Papai Noel nas festas de Natal locais. Bill, inclusive, esteve na casa dos Ramsey poucos dias antes do crime, em uma confraternização natalina. O motivo da suspeita não era apenas a presença recente dele na casa. Em uma entrevista posterior, McReynolds contou que John Benet teria lhe entregue uma pequena purpurina dourada e dito que aquilo seria o presente dela para ele. Uma fala inocente de uma criança, mas que aos olhos de muitos se transformou em algo perturbador quando o crime ocorreu logo em seguida. Além disso, surgiram informações de que McReynolds havia perdido uma filha anos antes, em circunstâncias trágicas, e que sua esposa teria escrito um conto sobre uma garotinha sendo assassinada no porão de sua casa. Coincidência demais? Apesar da pressão, McReynolds colaborou com as investigações, forneceu amostras de DNA e, por fim, foi descartado oficialmente como suspeito. Outro nome que surgiu foi o de Gary Oliva, um homem com histórico de problemas mentais e registros de abuso infantil. Gary estava morando em Boulder na época do crime e teria sido preso posteriormente por posse de pornografia infantil. Em conversas interceptadas, chegou a dizer que John Benet era uma garota especial e que sua morte foi acidental. Mas mesmo com esse histórico perturbador, as evidências concretas ligando Oliva ao assassinato nunca foram suficientes para uma acusação formal. Ao longo dos anos, outros suspeitos menos conhecidos também foram investigados, incluindo funcionários da empresa de John Ramsey, prestadores de serviços que haviam trabalhado na casa e até vizinhos próximos. Mas o verdadeiro choque veio uma década depois. Em 2006, o mundo foi pego de surpresa por uma confissão inesperada. Um professor chamado John Mark Carr, vivendo na Tailândia na época, declarou publicamente que ele era o responsável pela morte de John Benet. Segundo Carr, tudo foi um acidente durante um ato de abuso sexual que saiu do controle. A confissão era detalhada, cheia de informações, mas havia um problema enorme. Os detalhes fornecidos por Carr eram inconsistentes com as evidências reais. Ele alegou ter drogado John Benet, mas o exame toxicológico não indicava a presença de substâncias no corpo da menina. Mais do que isso, o teste de DNA descartou qualquer ligação entre Carr e o material genético encontrado nas roupas da vítima. A polícia percebeu então que estavam diante de alguém que buscava a notoriedade e não a verdade. Essa tentativa fracassada de confissão surgiu apenas para desviar ainda mais o foco da investigação, que ao longo dos anos foi se perdendo em meio a disputas jurídicas, vaidades políticas e pressões da mídia. Mas talvez o aspecto mais perturbador desse caso seja o papel da mídia. O assassinato de John Benet Ramsey se tornou um verdadeiro circo midiático. A cada semana surgiam novas teorias, novas testemunhas misteriosas, supostos especialistas analisando o comportamento dos familiares em programas de TV. Tudo isso transformou uma tragédia pessoal em um espetáculo nacional. Enquanto as manchetes disputavam quem seria o verdadeiro culpado, a investigação real parecia cada vez mais paralisada. E mesmo com avanços tecnológicos na perícia forense nos anos seguintes, o mistério persistia. Hoje, a antiga casa da família Ramsey não guarda mais os ecos daquele Natal sombrio. A residência foi vendida e passou por reformas. Mas o mistério permanece vivo, não apenas nas paredes frias daquela casa, mas na mente de milhões de pessoas ao redor do mundo. O que sobra, ao final, são duas narrativas conflitantes.
De um lado, uma família destruída por uma tragédia, lutando por décadas para limpar seus nomes. Do outro, a teoria de um crime interno, um encobrimento desesperado para proteger o que restava da imagem de perfeição construída ao longo de anos. John Benet Ramsey não era apenas uma garotinha de vestidos brilhantes e coroas cintilantes. Ela era uma criança com sonhos, desejos simples e um futuro interrompido de forma brutal. E enquanto o nome dela continuar ecoando pelos corredores da história do crime mundial, nós estaremos aqui, investigando, questionando, tentando romper as cortinas de fumaça que a verdade construiu ao redor desse caso. Investigações mal conduzidas não são raridade no mundo do crime. Mas o que aconteceu no caso de John Benet Ramsey foi muito além de erros pontuais. Foi uma sequência catastrófica de falhas, uma cadeia de incompetências, egos inflados e decisões precipitadas que transformaram o assassinato de uma criança em um dos maiores fiascos policiais da história americana. Para começar a entender como a verdade foi enterrada sobre camadas de descaso, precisamos voltar àquela manhã gelada de 26 de dezembro de 1996, quando os primeiros oficiais chegaram à casa dos Ramsey. O local não foi devidamente isolado. Amigos da família iam e vinham, caminhando pela sala de estar, pela cozinha, subindo e descendo escadas. John Ramsey inclusive atendeu ligações telefônicas e recebeu amigos íntimos. Esse detalhe por si só já comprometera a evidências que poderiam ter sido coletadas com mais precisão. Mas talvez o maior erro tenha sido permitir que o próprio John vasculhasse a casa. Ao ser sugerido por um policial a verificar as dependências novamente, John foi diretamente ao porão e lá encontrou o corpo da filha. Ao retirar a fita da boca de John Benet e levá-la aos braços até a sala, ele destruiu vestígios de DNA digitais, fibras que poderiam ter sido fundamentais para solucionar o caso. E é claro que as emoções podem justificar comportamentos, mas os procedimentos policiais existem justificamente para evitar que o desespero destrua provas, e foi exatamente isso que aconteceu ali. A cena do crime não foi isolada, não houve perímetro de segurança adequado e o corpo foi manuseado antes da chegada de especialistas. A própria carta de resgate foi trocada por várias pessoas. Mais tarde, impressões digitais sobrepostas dificultaram qualquer tentativa de identificação clara. Outro fator determinante foi a inexperiência da força policial de Boulder. Aquela era uma pequena cidade universitária, com uma criminalidade relativamente baixa. A delegacia não estava preparada para lidar com um crime tão complexo, nem em uma estrutura em muito menos treinamento. A frustração interna logo se transformou em conflito. De um lado, o departamento de polícia de Boulder queria focar nas investigações criminais. De outro, o Ministério Público local, com relações estreitas com a elite da cidade, insistia em proteger a imagem da família Ramsey. Esse cabo de guerra institucional gerou paralisia. E então veio a mídia, voraz, insaciável e faminta por sangue. Já jornais, revistas e programas sensacionalistas transformaram John Benet em uma figura pública instantânea. Mas não era a criança que estampava as capas, era a garota de concurso, as minis Miss de beleza, as imagens dela vestida com roupas chamativas, maquiagens e poses ensaiadas criaram um personagem midiático distorcido que pouco tinha a ver com a menina real. O público consumiu aquilo com ferocidade. Em pouco tempo, John Benet deixou de ser a vítima para se tornar espetáculo. E no centro desse circo estava Patsy e John Ramsey, sendo esmuciado por especialistas em linguagem corporal, psicólogos da televisão e comentaristas jurídicos. Essa exposição brutal criou um paradoxo. De um lado, a opinião pública praticamente condenava a família. De outro, a pressão da mídia fez com que a polícia agisse com mais cautela, temendo acusações de perseguição ou erro judiciário. Mas o papel mais devastador da mídia foi alimentar o que hoje chamamos de ruído investigativo. Enquanto teorias bizarras eram lançadas no horário nobre, as pistas concretas se perdiam no mar de especulações. Surgiam cartas anônimas, ligações misteriosas, testemunhas duvidosas. Cada uma delas desviava o foco do que realmente importava. Análise fria e meticulosa das evidências reais.
O circo midiático não apenas contaminou a investigação, mas também arruinou a possibilidade de se formar um júri imparcial. Afinal, quem em Boulder ou nos Estados Unidos não tinha uma opinião formada sobre o caso? E assim o caso foi se arrastando. Nenhuma acusação formal contra os pais, nenhum indiciamento claro contra suspeitos externos, apenas silêncio, ruídos e uma ferida aberta na história criminal americana. Décadas depois, mesmo com avanços forenses e novas técnicas de análise de DNA, o caso permanece oficialmente sem solução. O DNA encontrado não corresponde a nenhum suspeito conhecido. A polícia segue sem provas concretas suficientes para reabrir uma acusação formal. A confusão inicial destruiu qualquer chance de justiça. O caso John Benet Ramsey nos deixou não apenas o lamento por uma vida perdida, mas também um alerta brutal sobre como egos feridos, vaidades institucionais e sensacionalismos podem transformar uma investigação legítima em um espetáculo vazio. Hoje, a imprensa que cobriu o caso nos anos 90 se divide entre meia-culpas e tentativas tímidas de recontar a história. Mas a verdade é uma só. O circo que se formou ao redor da tragédia de Ramsey matou junto com a menina qualquer possibilidade real de justiça. Em todo crime existe a busca pela verdade e o peso da justiça, mas no caso de John Benet Ramsey, a verdade foi enterrada não apenas pela confusão das investigações, mas também por decisões silenciosas tomadas a portas fechadas. Em 1996 e o início dos anos 2000, o caso John Benet parecia um labirinto sem saída. Para a opinião pública, tudo indicava que a própria família tinha algo a esconder, mas na esfera judicial as coisas eram muito mais complexas. O grande ponto de virada aconteceu em 1999, quando um grande júri foi oficialmente convocado para analisar as evidências contra os pais de John Benet. Mas afinal, o que é um grande júri? Nos Estados Unidos, o grande júri é um instrumento jurídico utilizado para decidir se uma pessoa deve ser formalmente acusada de um crime. É diferente de julgamento comum. O grande júri funciona em segredo, sem advogados de defesa presentes, e seu papel não é determinar culpa ou inocência, mas sim se há evidências suficientes para prosseguir com o julgamento. No caso de John Benet, a formação desse júri foi envolta em sigilo absoluto. As audiências foram feitas sem alarde, longe dos olhos da mídia e do público. Eles revisaram documentos e ouviram testemunhos e analisaram todas as provas disponíveis à época. Em 2013, mais de uma década depois, um jornalista chamado Charlie Brennan conseguiu acesso a documentos que mudaram tudo. Esses registros revelaram que, na verdade, o grande júri havia votado a favor de indicar John e Patsy Ramsey. O documento indicava duas acusações principais: permitir que a criança estivesse em situação que resultasse em risco de vida ou à sua saúde, contribuição para a morte da menor por negligência, por falhar em proteger a filha de ameaças que supostamente já conheciam. Note bem, o grande júri não os acusou diretamente de assassinato, mas sim de negligência, que teria contribuído para a morte de John Benet. Isso implicava, na visão do júri, que os pais sabiam de algum risco ou ameaça e não fizeram o suficiente para protegê-la. Mas então, por que nunca houve julgamento? Ou então o promotor do caso, Alex Hunter, optou por não prosseguir com as acusações. Publicamente, ele alegou que as provas não eram suficientes para sustentar um julgamento sólido. Hunter estava em uma encruzilhada. Por um lado, tinha um júri dizendo que havia material para acusar os pais. Por outro, ele sabia que levar John e Patsy Ramsey a julgamento sem provas definitivas correria o risco de resultar em absolvição, expondo ainda mais as falhas da promotoria e da polícia de Boulder. Nos bastidores haviam mais pressões políticas, influência de famílias poderosas e o medo generalizado de que um processo mal conduzido se transformasse em um desastre jurídico para a pequena cidade. Além disso, havia o fator emocional. Os Ramsey eram socialmente bem conectados e estavam travando uma batalha judicial paralela contra a imprensa processando veículos de comunicação por difamação. Hunter optou pelo caminho mais seguro, não acusar formalmente os Ramsey. A decisão, contudo, nunca foi comunicada de maneira transparente ao público na época. Tudo permaneceu sob sigilo.
até a revelação bombástica anos depois. Quando a informação veio à tona, a comoção foi inevitável. O público se perguntou por que essa decisão foi escondida por tantos anos. Seria essa a prova definitiva que a justiça foi corrompida pelos interesses de elite? Para alguns, a revelação foi a confirmação de que os Ramsay tinham sim envolvimento no crime, ou no mínimo sabiam mais do que contaram. Para outros, a acusação do grande júri era apenas um reflexo da pressão pública da época, movida por emoção mais do que provas materiais. A verdade, nua e crua, é que nunca saberemos exatamente o que levou Hunter a tomar essa decisão final. O promotor se aposentou pouco depois, e muitos dos envolvidos seguiram vidas discretas, longe dos holofotes. Apesar de tudo isso, tecnicamente, o caso John Benet Ramsey permanece aberto. As autoridades alegam que continuam analisando amostras de DNA não identificadas na esperança de que avanços forenses tragam novas respostas. Até hoje, nenhuma dessas amostras foi associada a suspeitos conhecidos. E quanto aos Ramsey? Patsy faleceu em 2006, vítima de câncer. John Ramsey segue vivo, mas recluso, ocasionalmente surgindo em entrevistas na tentativa de limpar o nome da família. Burke, o irmão de John Benet, também tentou romper o silêncio décadas depois, mas sempre cercado de dúvidas e interpretações controversas. O caso John Benet Ramsey nos deixa um legado amargo, não apenas pela tragédia da morte brutal de uma criança, mas pela certeza que a justiça às vezes não escolhe não agir. Pela incerteza, pelo medo ou por algo mais sombrio. O julgamento que nunca aconteceu se tornou um símbolo de tudo aquilo que falhou na polícia, no Ministério Público e na própria sociedade. E assim, o eco do nome John Benet continua vivo. Não mais como mini-miss de beleza, estampada em capas de tabloides, mas como a lembrança de um sistema que, quando mais precisava ser forte, escolheu o silêncio. Eu sou o Luiz Belmont, e esse foi mais um Dossiê Sombrio. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários as suas conclusões e teorias de quem foi o culpado. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais casos como esse. Curta e compartilhe com aquele seu amigo que também gosta desse tipo de caso. E nos vemos na próxima investigação.